Alô. Graça e paz. Baixa isso não, irmão. Graça e paz, queridos irmãos. Bom, hoje nós vamos falar aqui sobre conhecendo a Jesus, né? Esse é o tema que nós temos falado sobre temas mais doutrinários e tem já algumas mensagens já pregadas por mim, o Paulo e o Samuel. E falar de Jesus, irmãos, é ao mesmo tempo complexo e simples, porque Jesus é uma pessoa que dispensa apresentações, né? Nós cristãos, nós sabemos a quem seguimos, sabemos quem Ele é, mas nós não conhecemos integralmente a pessoa de Jesus. Então nós precisamos nos debruçar nas Escrituras para conhecer algumas poucas coisas de Jesus, porque não dá para conhecer tudo. Jesus é muito mais do que as Escrituras mostram. Ele é muito mais exaltado, muito mais grandioso. Jesus, se nós fôssemos aqui falar dele de maneira completa, eu acredito que não daria tempo. Teria que nos gastar muito tempo para falar sobre a sua pessoa. Eu gostaria aqui de lhe citar 2 versículos básicos para nós falarmos sobre ele. Oséias 6:3, Oséias capítulo 6, versículo 3. Antes de falar, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo aqui que o Senhor nos dá, de meditarmos na sua santa palavra. Pai, que o Senhor nessa manhã se revele a mim e a cada pessoa que estará ouvindo essa mensagem. Pai, se revele ao coração dessa pessoa. Só Jesus é capaz de transformar todo o nosso ser. Só Jesus é capaz de mudar a nossa vida por inteiro. Senhor, usa-me nessa manhã, porque eu não tenho nada e não posso fazer nada pela vida de ninguém. Mas eu creio no poder que opera através das nossas vidas, e eu creio que o Senhor pode me usar para edificar a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus é a minha oração. Amém. Oséias 6:3 diz assim. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E 2 de Pedro 3:18, 2 de Pedro 3:18, a parte A, diz assim: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você vê falando da pessoa de Jesus nas Escrituras, tanto no Velho como no Novo Testamento, existem algumas coisas que destacam, elas se destacam quando nós vemos. Quando nós vemos lá no Velho Testamento, e da semente da mulher levantarei um que pisará a cabeça da serpente. Quem é esse que vai pisar a cabeça da serpente? É Jesus. Quando você vê nas Escrituras que Deus constitui alguém que vai julgar todo mundo. Quem é que vai julgar todo mundo? O Jesus que voltará nas nuvens, junto com suas miríades e miríades de anjos, não é aquele Jesus crucificado, não. É um Jesus que Isaías fala que a sua vinda assombrará a terra. A expressão que Isaías usa é uma expressão que a gente só vê em filme de terror. Assombração, de causar medo de travar. Um medo de fazer a pessoa não saber para onde ir. A vinda de Jesus nas nuvens, o Jesus que voltará, dará medo, irmãos.
aqueles que não temem, aqueles que não conhecem quem Ele é, aqueles que não têm vivido para Ele. A vinda do Jesus que virá sobre as nuvens produzirá terror na terra, a ponto de a Bíblia falar que os homens se esconderão sobre as rochas, pedirão, misericórdia por causa da vinda dele. Então, algumas coisas nós podemos primeiro falar aqui, eu quero falar sobre, falando de Jesus, conhecendo sobre ele, são seus nomes na Bíblia. Os nomes que a gente vê dado para Jesus nas Escrituras. Isaías 9:6 fala de alguns nomes que são dados para Jesus. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nos nasceu. Está chamando aqui Jesus de menino. Quando é que momento que Jesus se tornou menino? Quando nasceu. Quando nasceu. Que mais que ele diz aí? Um filho se nos deu. Filho também. Como chama no Novo Testamento de Jesus? Filho de ou filho do Altíssimo. Que mais? O principado, principado, poder de governar. O principado está sobre os seus ombros. Os irmãos já viram quando aquelas patentes no exército, aquelas coisas que são colocadas sobre os ombros de um general, de um coronel, de um major, aquela insígnia ou uma estrela determinando quem ele é? Jesus possui, irmãos, todo o principado, todas as insígnias, toda a honra de governar, ele conquistou pela sua vinda aqui, pela sua morte e a sua exaltação, quando ele ressuscitou ao terceiro dia pela glória do Pai. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome, Isaías estava profetizando há 700 anos antes, mas Jesus não está nessa fase da profecia. Jesus já cumpriu essa profecia. Alô, aí, melhor esse aqui. Então, hoje nós não falamos será, porque ele já veio. Então, hoje nós falamos, o seu nome é. Olha, pode notar no texto que está tudo no maiúsculo. Olha na sua Bíblia, está tudo no maiúsculo, não tem nada no minúsculo aí. Então, Jesus é por si só já maiúsculo. Então, ele é maiúsculo, maravilhoso. Maravilhoso. Olha o nome que se dá para Jesus aqui. Alguém que você fica, até sem palavra de dizer que ele é maravilhoso, que ele é conselheiro. Ele tem palavra de direção para você e para mim. Ele tem palavra de direção para a sua igreja. A igreja não está largada na terra, ela tem um conselheiro, irmão querido. Ele é, olha aqui, tudo no maiúsculo, Deus forte. Jesus pode declarar, ele é Deus. Ele é divino, irmão. Ele é Deus forte, um Deus que tem poder, que tem força de desbaratar toda a força das trevas. Pode vir o inferno todo contra a igreja. A igreja é do Deus forte, irmão querido. Essa semana meditando nessa parte, o próximo título é Pai da Eternidade. Irmão, isso aqui, só nessa expressão, eu poderia passar aqui horas falando. Ele é Pai, é o gerador. A eternidade foi criada por Deus.
a eternidade veio à existência. O Deus, é até difícil de falar de Jesus, do Pai e do Espírito Santo, porque eles não foram gerados a partir de alguém. Eles sempre existiram. Quando tudo foi criado ali no início, no princípio criou Deus os céus e a terra, já havia ali os três. Os anjos, arcanjos, querubins, serafins, vieram à existência. Já existia ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A sabedoria, a palavra diz lá em Provérbios, a própria sabedoria personificada numa pessoa, eu era sua aluna, quando ele criava todas as coisas. A sabedoria veio a ser criada. Tudo estava onde? Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai da eternidade. Nós, irmãos, nos tornamos eternos. Nós não somos eternos. Agora nos tornamos eternos. Mas nós viemos a existir um dia. Os anjos igual. Satanás, quando caiu, ele talvez não mediu a pretensão do que estava fazendo. Porque ele veio a existir também. E a expressão em Ezequiel, no dia em que fostes criado. Então aqui você nota, a gente fica às vezes horrorizado do que eles fazem com a pessoa de Jesus. As pessoas ficam vendo muito esse Jesus que encarnou, que precisou cumprir a obra da salvação. Vou falar disso na frente. Mas o Jesus que encarnou ali, corpo me preparaste, um corpo de homem, para cumprir o propósito de homem que Adão não cumpriu. Aquele Jesus que adentrou, colocado por Espírito Santo no ventre de Maria, ele nunca deixou de ser o que ele é. Ninguém pode deixar de ser o que sempre foi. O Nilo sempre será o Nilo. Criança de uma certa maturidade, menino, jovem, adolescente, adulto, é o mesmo Nilo. Eu não deixarei de ser o que eu sou. As minhas características mudam. Mas Jesus não, irmãos. Ele é imutável. Imutável. Ele aprendeu a obediência naquilo que padeceu, mas como homem, mas espiritualmente sempre foi. Deus eterno. Pai da eternidade. Mas Paulo diz que ele precisou se esvaziar para cumprir o seu propósito. Mas ele nunca deixou de ser Deus. Ele se limitou porque ele não podia enfrentar o pecado como Deus. Precisava vencer como homem. Precisava vencer no corpo de homem. Precisava não pecar no corpo de homem. Porque se fosse como Deus era moleza. Sai, diabo. Você não sabe o que você está falando? Cai fora. Não, ele enfrentou as tentações. Enfrentou as fraquezas, sentiu sono, sentiu sede, sentiu fome. Foi desprezado, foi xingado, foi humilhado. Mas em nada houve engano na sua boca e nunca pecou. O Jesus da cruz, o Pai da eternidade, na cruz, irmãos, a nossa salvação, a sua salvação, foi uma conquista do Filho de Deus. Por isso que ele pôde bradar, tetelestai, está consumado, Pai. Não tem nada de erro em mim, a obra está completa. A dívida de todos eles está paga, Senhor.
Então hoje Jesus, irmãos, ele pode estar na posição que ele está, à destra do Pai, exaltado à direita do Pai. Ele é intercessor perfeito, intercessor absoluto. Você pode, e tem mais uma coisa, no Velho Testamento tinha uma cortina enorme que separava os homens de Deus. A cortina foi rasgada do alto para baixo. O caminho está aberto, irmão. Você pode entrar na presença de Jesus com toda ousadia, pelo sangue derramado por Ele. O caminho está aberto, irmão querido, para você. Ele é Pai da eternidade. O que Ele é mais? Príncipe da paz. Irmão, quem é que habita em você? Quem é que habita em você, querido irmão e querida irmã? Nós não podemos mais andar perturbados, irmãos. Nós não temos que buscar paz numa droga, numa bebida, numa maconha, numa porcaria dessas. Nós não precisamos passar uma noitada bebendo na prostituição. Nós não precisamos ficar tomando remédios a vida toda. Nós temos, irmãos, não alguém que nos dá paz, mas alguém que é a própria paz habitando dentro de nós. E Ele não é um comunicador da paz. Ele é o dono da paz, é o príncipe da paz. É o que dá paz completa, irmão. Mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Alguns nomes que se dá para Ele. Mas se você for em Apocalipse 1, versículo 1, a parte A, aqui você vai ver que o escritor, ele fala uma coisa que a gente repete muito, né? Apocalipse 1, versículo 1, a parte A. Olha só um outro nome aqui, revelação de quem? Jesus Cristo. Esse é outro nome que ele tem. Jesus Cristo. O que significa esse nome? Jesus significa o quê? Aqui falou muito na hora da música. Ou Yeshua. O que significa Yeshua? Alguém sabe? Salvador. E o que significa Cristo? Ungido. Ele é o único Salvador ungido. E uma coisa gloriosa em estar com Jesus e seguir Jesus. Que Ele é o caminho, Ele é e ninguém vem ao Pai. Por que que Jesus pode levantar as mãos e pode se gloriar de ser o único Salvador? Todos os homens de todas as religiões, todos aqueles que supostamente se dizem intercessores, que podem supostamente levar pecado de pessoas, supostamente, todos eles morreram. Alguém fala, mas Jesus morreu também. Vou chegar lá. Maomé morreu. E tem hoje aí uma legião de milhões de seguidores. Buda morreu, tem aí milhões de seguidores. Maria morreu e tem aí, é colocada hoje como a senhora padroeira do nosso país. Santos de todo que é tipo de nome. Santo Antônio, Santo Francisco, São Judas Tadeu, Santa não sei quem. Todas morreram. E dizem que são intercessoras e milagreiras e milagreiros. Muitos homens morreram, líderes morreram. Até o Maradona tem igreja na Argentina. Todos eles morreram. Até os apóstolos morreram. E muitos são considerados santos, intercessores, fazem milagres. Mas nenhum deles em nenhuma religião, nenhuma religião, a não ser no cristianismo, somente Jesus Cristo, pela glória do Pai,
porque a morte não podia segurar o dono da vida. Só Jesus ressuscitou. Só Jesus ressuscitou. Vai com essa para casa. Só Jesus ressuscitou, irmão querido. E alguém poderia falar, ressuscitou e está onde? Está à direita do Pai. À direita do Pai e mais, e está aqui também, andando no meio dos 7 castiçais. Andando na igreja, vivo. Jesus vivo. Jesus vivo, irmão querido. Eu vou largar o Jesus vivo para ficar atrás de madeira, atrás de homem, atrás de riqueza, atrás disso, daquilo. Eu prefiro ficar com Jesus vivo, irmão querido. E tem mais uma coisa, quem morre em Jesus continuará vivo por toda a eternidade ao lado dele. Jesus Cristo, Salvador ungido. Eu quero ir mais um pouquinho aí sobre os nomes dele. Apocalipse 22. Olha só quem Jesus é. Apocalipse 22. Quero ir uns 3 versículos aqui nesse capítulo. O 13. É interessante essa expressão aqui. Você lembra quando Deus falou com o povo lá no monte? Que Moisés falou com ele assim, se o povo me perguntar quem que mandou para falar essa palavra com ele, o que eu vou falar? O que Deus falou assim? Fala que eu sou te enviou. Eu sou o que sou, Moisés. Eu não preciso me apresentar não, eu sou o que sou. Olha só, a mesma expressão no grego, eu sou. Jesus, ele está o tempo todo mostrando nas Escrituras quem ele é. Igual ao Pai. Igual ao Pai. Eu e o Pai somos um. Eu sou o que? Ele fala aqui. O Alfa. A primeira letra do alfabeto na maioria dos vocabulários mundiais. O que uma criança geralmente fala a primeira vez que começa a falar? Que vogal que ela solta? Que vogal que a gente solta quando o ar volta? Jesus é o princípio de toda a palavra. Jesus é o princípio de todo o fôlego de vida. Jesus é o início de tudo que existe. Ele é o início de toda a palavra, irmão. Ele está no início, ele está no fim. Jesus nunca está fora de nada. Eu sou o Alfa, o Ômega. No final eu estou também. A última palavra sempre será de Deus. O médico pode ter falado que você não tem mais cura. Qualquer exame que você fez desanimou você. Qualquer pessoa fala para você, você está velho, fulano. Você está velho, não tem mais emprego para você. Você já foi alguma coisa um dia, não resta mais nada para você. A última palavra é de Deus. Jesus é o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o primeiro. Quem é que estava lá no princípio com Deus? João fala. Ele estava no princípio com Deus, não é? Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, lembra quando Deus falou? Façamos. Olha a construção do verbo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus não falou assim, eu faço. Façamos. Quem é que estava ali no princípio com Deus criando? O Filho e o Espírito. Era uma obra dos três. Eu sou o início, eu sou o princípio, como ele fala aqui no 13. Eu sou o primeiro e o derradeiro. Quem é que vai estar conosco até a consumação dos séculos?
Quem é que vai vir para fechar as cortinas desse mundo? Quem é que vai vir para governar no milênio? Quem é que vai julgar todos os povos com justiça e retidão? Quem é que vai governar na cidade santa todos os santos? Jesus, o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Meu Deus. Falar de Jesus é bom demais, irmãos. Seus nomes. Agora eu quero falar de alguma coisa. Seus atributos. O que são atributos? Atributos são características peculiares, próprias, únicas de uma pessoa. Quando nós falamos de atributos, nós falamos de algumas coisas que podem ser comunicadas e outras não comunicadas. A glória de Deus é um atributo dele, mas ele comunica a glória dele? Pensa bem nessa resposta. Tem alguém que ele comunicou a glória dele. Para quem que foi? Para quem? Para a igreja. Lembra que Jesus falou para os discípulos? Dei-lhes a glória que a mim me destes. A igreja como um todo, o corpo de Cristo, tem a glória de Deus. Por isso que Paulo fala, igreja gloriosa. É a única instituição na terra que tem esse atributo de glória. E é dada por Deus. Mas vejamos alguns atributos, algumas características peculiares de Deus, que alguns ele comunica e a maioria nele não comunica. Por exemplo, a igreja é onisciente? A igreja sabe todas as coisas? A igreja é onipotente? A igreja é onipresente? Não. Esses atributos são incomunicáveis. Só Deus tem. Só Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Se eu pegar uma nave que consiga viajar na velocidade da luz e cruzar esse universo e chegar em outros planetas, Deus lá está. Se eu for para o mais profundo mar, no mais profundo, Deus vai estar lá. Mas ao mesmo tempo Ele vai estar aqui. Então a presença dEle, eu vou ler esse texto, antes de falar. Mas vamos falar aqui alguns atributos dEle. Jeremias capítulo 23. Jeremias capítulo 23. Deus tem isso, o Filho tem isso e o Espírito também tem. Jeremias capítulo 23, versículo 23 e 24. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? É uma pergunta. Esconder-se-ia alguém esconderijos de modo que eu não veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tem dois atributos aqui, nesses dois versículos, que só Deus tem. Só Deus é imanente e transcendente. O que é isso? Deus é imanente, Ele está presente nas suas criaturas. No meio das criaturas, Ele está presente em toda a criação. Ele se manifesta no meio da criação. Mas eu quero dar uma explicação aqui. Apesar de estar presente, nós não cremos numa doutrina chamada panteísmo. Nós não acreditamos em panteísmo. O que é panteísmo, pastor? Nós não acreditamos que essa tomada, essa régua de tomadas é Deus. Nós não acreditamos que isso é Deus. Tudo é Deus. Nós acreditamos que Deus está presente,
mas que Deus não é exatamente essa cadeira, essa madeira, esse ventilador, essas janelas. Mas Deus está presente, Ele está imanente nas suas criações. No meio, Deus está vendo tudo. Até as coisas mais horríveis Deus está vendo. Mas Deus também, Ele fala, porventura não encho eu os céus e a terra? Deus é transcendente também. Deus está acima. Apesar de estar presente, Ele está acima. Por isso que Ele é um Deus que vê tudo. E uma coisa interessante nessa questão de ver, é que Deus vê as coisas erradas que a gente faz. Deus vê as coisas erradas que a gente fala. Deus vê os pensamentos. Deus sabe, Jesus sabe, antes da gente vir falar. Toda a minha pregação aqui, Ele sabe quanto tempo vai durar. Ele sabe exatamente as palavras que eu vou falar. Algumas direcionadas pelo Espírito dEle, e outras do entendimento que Ele me dá das coisas. Mas apesar de Deus ver as coisas certas e erradas, Jesus é absolutamente misericordioso. Jesus sabe quanto tempo você ficou do lado de fora. Jesus sabe exatamente o momento que você se afastou. E Jesus sabe o momento que você deve voltar. Ele está presente acima de tudo e de todos. Enquanto as pessoas estão falando, está na hora de matar, Senhor. Está na hora de julgar isso. Está na hora de ceifar esse fulano. Só está dando trabalho. Jesus está olhando de maneira acima de tudo e de todos. Na hora certa Ele vai voltar. Eu vou fazer Ele entender que precisa voltar. Que ela precisa voltar. Sou eu que convenço do pecado, da justiça e do juízo. É Deus que convence você, irmão. É Deus que um dia faz você acordar e pensar, eu não posso mais continuar fazendo isso. Eu não posso mais continuar vivendo assim. Eu vou voltar. Não foi o que Davi falou? Eu vou ir para o Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Enquanto o homem está lá com uma espada na mão, pronto para ceifar, juízo, Deus fala assim, vai chegar a hora, dá um tempo aí. Dá um tempo. Me dá tempo para trabalhar aí. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas hoje estão na cadeia, já julgados pelo homem, destruídos, não tem mais chance. Para o homem não tem mais chance. Quantas pessoas estão no leito agora, numa doença incurável, o médico já falou, não tem mais chance, está morto já. Mas o Deus acima de tudo, de todos, está vendo pelo seu poder e por amor do nome dEle, Ele ainda tem lenha para queimar através de você. Tem obra para fazer ainda. Deus é imanente e transcendente. Deus está muito acima de tudo e de todos. Isaías 55, verso 8 e verso 9. Isaías 55, verso 8 e verso 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa é uma palavra reveladora de quem é, irmãos, de quem Jesus, o Pai e o Espírito são. Os pensamentos e os caminhos de Deus para você são, olha o que Ele fala, são muito mais altos. É interessante Ele usar essa qualidade, esse adjetivo. São mais altos, significa dizer que o que Deus tem para você
é muito mais elevado, irmão, é muito melhor. Viu? É muito mais elevado, é muito melhor. Não fique concentrado nisso que você está passando. Somente se concentre em crer, em buscar e estar na presença dEle. O que Ele vai fazer é muito mais alto, muito mais elevado, muito mais glorioso, muito mais honroso, que você ficará feliz depois. Você ficará feliz com um Deus que sabe o que está fazendo. Sobre os atributos de Deus, eu quero ir agora ali em João capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o verbo. O que significa verbo aqui? E olha só que está no maiúsculo, hein? Era a palavra. E o verbo estava... É uma coisa difícil de entender isso, né? Não é simples de entender a trindade. Né? A trindade não é uma coisa simples de explicar, não. Muitos teólogos gastaram livros e livros tentando explicar isso aí. E nunca conseguiram. Ó, no princípio era o verbo, Jesus, palavra, e o verbo estava com Deus, Pai, e o verbo era Deus. Então os dois aqui, eu sou ele, ele é eu. E o verbo estava com Deus. E aí, cara, e o verbo... Jesus é Deus. Jesus é igual ao Pai. Lembra quando ele ressuscita que Judas encontra ele? O que Judas fala? Vocês lembram? O que Judas lá viu, falou com ele? O que ele fala? Senhor meu e Deus meu. E Jesus repreendeu ele? Vocês lembram Apocalipse capítulo 5? Aquilo lá, uma expressão gloriosa do que acontece no céu. No céu, no céu, não aqui. Capítulo 5. Ao que está sentado no trono, quem é? O Pai. E ao Cordeiro. Sejam dados o quê? Glória, majestade, adoração, ação de graças, e a Ele o poder, a honra, a glória. Quem é que está fazendo isso lá? Os 24 anciãos, quem mais? Todos os anjos, todo mundo ali, adorando quem? O que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então, igreja, você deve adorar, exaltar, glorificar o Yeshua, o Jesus exaltado sobre todas as coisas, irmãos queridos. Porque Ele é isso. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Está falando de quem aqui? E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aqui mostra algumas coisas dos atributos que Jesus tem. Ele é criador, preservador. Ele é aquele que faz tudo subsistir. Porque as coisas precisavam ser criadas, mas as coisas precisavam, depois de criadas, ser o quê? Preservadas. Precisavam também se multiplicar. Então Jesus está em todo o processo da criação. Nada está escondido dele. Nada do que foi feito se fez. Você não caiu na terra, irmão. Você não existe aqui por acaso. Você não está aqui porque você veio do planeta X42. Você não veio numa nave. Você nasceu um dia no ventre lá da sua mãe. Fala assim, você aí. Você que tem mãe, ou já teve, ela faleceu.
Eu nasci da fulano de tal. Fala aí. Eu nasci. Quem é que foi ali, naquele dia, no encontro daquele espermatozoide com aquele óvulo? Ali nasceu uma vida naquele dia. Naquele dia, um ser ainda informe, já recebeu o que ali de Deus? Um sopro e uma alma. Naquele dia já foi colocado em você. Naquele dia Deus já estabeleceu um propósito para você. Mesmo se você morrer nesse processo, já tem uma alma ali. Se você morre, você já está lá com Deus. Irmãos, quando nós encontrarmos a eternidade, quando nós nos depararmos com a eternidade, haverá ali muitas almas que nós nunca vimos. Nunca vimos pisar nessa terra. Deus só decidiu criar para encher os céus da sua glória. Encher os céus da sua criação. A queda de Lúcifer e dos demônios produziu um rasgo na terceira parte das criaturas que Deus criou para habitar a eternidade. Isso vai ser preenchido com todo o povo de Deus, com todas essas almas que Deus criou. Porque Deus quer encher a terra da sua glória. Deus quer ver muita gente mesmo na presença dEle, meu querido. Porque Ele criou todas as coisas. Você, irmão, foi criado por Deus. Por isso, por causa dessa palavra, eu, Nilo, vou falar aqui, apontar para mim, porque cada um pensa como quiser. Eu, Nilo, sou contra o aborto. Sou contra. Sou contra em qualquer circunstância. Sou contra. Se você abortou, sabe, como é que diz? Espontaneamente, tudo bem. Mas se você está aqui, mulher, e você abortou, porque você foi abortar, você escolheu, peça perdão ao Senhor, porque você matou uma vida. Peça perdão ao Senhor, Ele é perdoador, Ele te perdoa. Não carregue mais essa culpa com você. Jesus levou na cruz todas as nossas culpas. Todas as nossas culpas foram levadas na cruz. Então você não deve mais. Mas o aborto, irmão, não é correto de fazer, porque é uma vida que está sendo levada ali. Então o Senhor criou todas as coisas e preserva todas as coisas. Eu quero aqui, para pular para a última parte, eu quero ir para Colossenses capítulo 2, versículo 9, que fala de alguns atributos aqui de Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Colossenses 2, versículo 9, diz assim: porque nele quem? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Em que momento uma pessoa cristã pode falar que é perfeita? Presta atenção na minha pergunta. Quem é que pode levantar a mão aqui? Quem é que pode levantar a mão aqui e falar que é perfeito? Por si só. Agora, olha a descrição do apóstolo Paulo. E estáis, estáis, é uma condição. Só um exemplo. Digamos que eu fosse Jesus, exemplo. E aí eu pego e salvo uma pessoa. Tiro ela da condição de condenado, de pecador. E agora eu incluo essa pessoa
eu incluo essa pessoa no meu corpo. O corpo de Cristo é quê? É a igreja, certo? E cada pessoa nesse corpo é os seus membros. Então agora eu peguei uma pessoa na condição de pecador, imperfeito, e agora eu coloco essa pessoa no meu corpo. E eu sou o que desse corpo? Eu sou a cabeça. Quem é a cabeça do corpo? O corpo é a igreja. Então agora, por estar inserido nesse corpo, eu posso falar como Paulo fala, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado. Então uma pessoa, mesmo inserida nesse corpo, ele não pode falar que é perfeito, por si só não, mas ele pode falar, eu estou perfeito nele. Nele eu sou perfeito, nele, por causa dele. Então ninguém por si só alcança a perfeição. Nessa vida não. Mas alcança a condição de perfeito nele. Aí então, no dia da nossa morte, quando recebermos, no dia da volta de Jesus, no dia da ressurreição do último dia, quando recebermos o corpo glorificado, aí sim, cada um por si só será perfeito. Porque recebeu o corpo glorificado. Deu para entender essa parte? Então nós estamos perfeitos nele. Jesus é o perfeito, Jesus é a plenitude da divindade. E agora, indo para o final, eu quero falar uma coisa que está lá em 2 Coríntios 11, versículo 3. Quero caminhar para o final nessa última parte. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Segundo aos Coríntios 11, versículo 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. Estou em primeira. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Agora eu quero falar de uma coisa que uma boa parte da igreja dos nossos dias não tem mais. Apesar de Jesus ser tudo isso que eu falei, ele é mesmo, grandioso, todos esses atributos, os seus nomes. Jesus, irmãos, é simples. Se eu for aqui ler, tem muito texto para mostrar a simplicidade de Jesus. Eu vou mostrar alguns. O que é simples, pastor? O que significa a palavra simples? O que exatamente significa essa palavra? Eu fui atrás disso aqui. Eu não sabia. A palavra simples, ela deriva do latim, que significa simplex. Quando você vê essa expressão simplex, é uma expressão latina, que significa sem dobra. É uma coisa sem dobra, é uma coisa simples. A maioria das palavras derivaram de situações. Por exemplo, a expressão oh, meu Deus. Depois eu lembro. Sem dobra, o que significa? Liso, direto, puro, sem complexidade, sem oferecer resistência, sem oferecer restrição demais, acessível, usa um meio único, é modesto, sem pretensões, fácil de entender, descomplicado.
Tudo isso é simples. Agora olha para a nossa própria vida. Cada um olha para si mesmo. Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele tinha um norte que ele olhava. Ele tinha uma fonte para ele olhar, para ele poder imitar aquilo ali. Irmãos, eu não estou falando que ter coisas boas, que viver uma vida boa, que ser rico ou pobre, ter um emprego muito bom e ganhar um alto salário, vai inibir você de ser simples. Porque tem muita gente que é muito rica e é muito simples. Como tem muita gente pobre, paupérrima, que é soberba. Tem muita gente que não tem onde cair morto, mas é soberba. Tem muita gente dentro da igreja evangélica que tem dons espirituais, que tem uma intimidade boa com Deus e é inacessível. Você não consegue chegar perto. Tamanha, tá com as asas levantadas. Já viu no futebol? Abaixa a asa, fulano. Aquele jogador que fica assim o tempo todo, jogando com o braço, para ficar dando cotovelado nos outros. Tem muito crente complicado demais, irmão querido, que perdeu a simplicidade, já se apartou da simplicidade de Jesus. Jesus dá dons espirituais para ele, dá capacidade para ele, e ele usa daquilo para pisar nos outros. Ele usa daquilo para humilhar os outros. Ele fala, você sabe quem eu sou? Fica dando carteirada nos outros. Eu tenho intimidade com Deus, cuidado, e quando eu oro, o fogo cai. Cuidado, hein, não mexe comigo não, eu sou ungido do Senhor. Não toquei nos meus ungidos, não maltratei os meus profetas. Nem entende o texto, vai ler o texto direito. Usa do poder que Deus dá para muitas vezes rebaixar as pessoas, desanimar as pessoas. A gente trabalha para trazer as pessoas para a igreja, para aglutinar, para somar. E tem gente usando do dom de Deus para empurrar para fora. Perderam a simplicidade de Jesus. Perderam a humildade, a simplicidade, a sinceridade, a humildade, a meiguice que Jesus tem. Jesus entrava em qualquer lugar, irmão. Tem gente que não pode entrar em qualquer lugar, que ninguém te aceita lá, que ninguém aguenta você. Tem muita gente, a minha família não me ouve. Claro que não te ouve. Você só chega lá chutando as portas, chega lá acusando todo mundo, desliga essa televisão, essa casa do diabo aqui, essa coisa do diabo, essas bonecas do diabo. Tá xingando todo mundo lá, ninguém tem paz com você lá. A pessoa tem medo de você. Acusando a todo mundo, tira essa calça, tira essa bermuda, essa roupa do cão do inferno. Tem gente que só fala mais do diabo do que de Deus. É o inimigo aqui, é luta ali, é não sei o quê, é muralha, é não sei o quê. Você está sempre envolvido nessas muralhas de Jericó. Sai da muralha de Jericó, irmão. Já foi derrubada as muralhas. Não tem mais muralha, irmão querido. Jesus, que eu creio que você crê, já derrubou por terra até toda a obra do diabo. Irmãos, eu no começo da minha fé, é que eu não sabia. Tinha que alguém chegar e dar uma cutucada no Nilo. Nossa, Nilo, você chega na casa do seu pai, você só fala de juízo. Você vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. Não fala nada de Deus. Irmãos, a simplicidade de sentar com um pecador. E aí, meu, como é que tá? Mano, sabe como é que é, né? Na linguagem dele é o que ele sabe fazer. É o que ele sabe falar. Você acha que Jesus chega numa cadeia lá, tá vendo um pregador? Eu vim aqui hoje trazer o Deus unigênito
Ele vai orar, Deus poderoso, glória. Um monte de gente que não entende nada, fugiu da escola. Tem um monte de gente na igreja que não sabe escrever, irmão querido. Se você não descer no nível deles, você não vai ganhar ninguém. Você vai expulsar as pessoas da sua presença. Jesus entrava lá. Onde você vai? Eu vou lá, Senhor, minha filha está endemoniada, Senhor. Está endemoniada? Vamos fazer a campanha de 13 dias. Complica todo o processo. Complica todo o processo para libertar a vida. Não, isso aí, ainda se coloca como especialista espiritual. Um banana que não sabe nada. Vamos levar sua filha lá para o monte. Tem que ser aquele monte lá, sabe? É só lá que acontece. Já anulo o Jesus onipresente. Jesus não é onipresente, só está naquele monte lá. Lá naquele monte lá. Tudo complicado, nada simples. Chega lá. Eu trouxe aqui, foi difícil. Nem sabia chegar nesse lugar, não tem ônibus. Chega lá um monte cheio de cocô, de cavalo, de boi, que eu já fui nesses lugares. Chega lá, sobe no monte, um monte de buraco, mato, chega lá, mosquito para todo lado. Porque tem que fazer o sacrifício. Chega lá, se arrebentando, com dor na perna, sem dinheiro. Vim trazer meu filho aí para ser curado. Não, agora para ele ser curado, tem que colocar ele ali, naquele altar ali, Aí, agora chama o presbítero, ele não veio? Nossa, como ele não veio? O pastor, o apóstolo semideus, chama o semideus. Agora vamos orar para essa pessoa. Você põe a mão. Irmão, tudo muito complicado. Jesus, onde que é? É lá, Senhor. Os apóstolos cheios de minhoca na cabeça. Senhor, esse homem aí, ele maltratou os judeus, Senhor. Esse homem aí, Senhor, cuidado com esse homem, Senhor. Fica quietinho, tá bom? Chegava lá, menina, levanta. Sem contar as complicações que a gente arruma para ajudar uma pessoa. A gente complicou todo o processo. Está tudo difícil demais. Sabe, é um negócio, um ato simples de decidir. Você magoou o irmão te magoou. E aí eu fico, e agora? Você tem uma dívida com o irmão ou vice-versa? Como é que eu faço para resolver isso aí? Para resolver isso aí agora é o seguinte. Você vai gastar 3 meses orando. Meu Deus. Vou ficar 3 meses sem conversar com o irmão, eu vejo ele todo dia na igreja. É um processo. Sabe como é que é? Entrou uma potestade no meio aí. Como é que você sabe? Como é que você sabe? Não. Por experiência, né? Então é tudo igual para todo mundo? Eu estou desconsiderando o mundo espiritual? Não. Porque eu sei o que o mundo espiritual faz. Mas eu sei que o crente em Jesus, ele anda em outra dimensão com Deus. Senhor, hoje eu vou ver aquele irmão e eu devo dinheiro para ele. Não aguento mais, Senhor, de ver aquela pessoa e até fugir dele. Aquela pessoa, Senhor, que teve um arranha-arranha aí, igreja tem arranha-arranha direto. O que eu faço, Senhor? Eu vou tomar ceia hoje e vai continuar isso? E aí você vai buscar conselho em gente que está complicado demais, não é simples mais.
Perdeu a simplicidade. Falei, se você quer resolver, irmão, eu quero resolver isso aí. Então vamos. O que a Bíblia orienta? Vamos para a palavra? Seu irmão pecou contra você? O que você faz? Procura a torcida do Flamengo todinha. Vai você e a... Vem cá, Márcio. Vou dar um exemplo. Ele gosta de camisa verde, né? Por que será, né? Márcio, eu falei, é um exemplo, tá bom? Essa semana eu falei uma palavra para você e o meu tom de voz foi errado. Eu percebi que você ficou chateado. Não aconteceu isso nada, é só um exemplo, não aconteceu nada disso, meu irmão. Não devo nada para ele, nem ele para mim. Você ficou chateado, não ficou? Aí você fala, sim, eu fiquei. Muito. Você me perdoa? Como servo de Deus, sim. Você me perdoa? Mas pode ser que o Márcio fale assim, eu não quero perdoar não. Aí o que eu faço? O que a Bíblia orienta? Chama. Quantas testemunhas? Vem aqui, Mo, vem aqui, Paulo. O negócio gera uma pressão para ele, né? Porque foi eu que procurei, pode ser que ele teria me procurado. Ó, Márcia, Paulo, na presença de vocês, na presença de Deus, houve um problema aqui com o irmão. Sempre usando da meiguice, da simplicidade. Eu causei um problema para esse irmão, né? Eu causei o problema. Aí você vai ter duas testemunhas, você não vai poder ficar inventando história. Eu causei o mal para esse irmão, eu falei de um tom mais elevado, e eu machuquei ele, eu estou pedindo perdão para ele, e ele não me perdoou. Certo? Você quer me perdoar na presença dessas duas testemunhas? Você pode falar assim, não. A palavra diz, não. E aí então o que acontece? Pode sentar vocês dois. Aí eu vou chegar nele, e falar, ô Márcio, eu quero resolver essa situação com você, mas você está um pouco irredutivo, você está muito magoado, né? Vamos resolver esse caso na igreja? Aí você pode falar assim, mas pastor, na presença da igreja? É. Na presença da igreja. Na presença da igreja, com o meu irmão, porque o objetivo é sanar o problema. Sanar o problema. Simplesmente. Ó, irmãos, eu causei um problema para este irmão. Um problema sério. Ele está magoado comigo. Aí eu quero o perdão dele. Então eu trouxe o caso aqui para a igreja poder me ajudar nisso. Ô, Márcio, você me perdoa? A igreja vai ficar... Vai, Márcio, perdoa. Vai, fala aí, igreja. Perdoa, Márcio. Não, não quero perdoar, não. Aí pode acontecer o que ele disse. Não perdoa. Pode sentar, Márcio. Aí o que a Bíblia orienta a falar? Considera-o publicano. O que a palavra está falando? Ele não é crente. Ele não é crente. Aí eu quero falar para vocês isso aqui, essa palavra é muito séria. É uma palavra simples e direta, sem dobra. É reta. Como eles dizem aí fora, é papo reto. Olho no olho. Irmão querido, se alguém aqui deve um dinheiro para você, presta atenção nisso. Se alguém deve um dinheiro para você, você sabe que a pessoa não tem como pagar, criatura. Você está vendo isso. Não é porque o fulano é malandro, tem os malandros também. Mas estou falando de gente sincera. Estou falando de gente verdadeira. Você está vendo que ele se apertou, que o negócio ficou difícil para ele. Irmão, você que é o credor, não o devedor, vai até lá, irmão. Perdoa ele. Perdoa ela. Deixa esse dinheiro para lá, criatura. Mas é muito dinheiro, pastor. Negocia. Negocia, irmão. Em suaves prestações. Negocia, irmão. E se você está aqui e você precisa perdoar alguém,
Você precisa procurar e acertar os ponteiros. É simples, irmão. Vai lá, perdoa. E eu fecho aqui, Mateus 5. Se você perdoar aos homens as suas ofensas, você vai ter o perdão de quem? Mas se não perdoar aos homens as suas ofensas, quem é que não vai perdoar você? Deus não vai perdoar. Jesus é o quê? Perdoador. Exatamente. Jesus, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Eu fecho nessa palavra de perdão, que é uma palavra simples, profunda e complexa também. Jesus era simples, irmãos. Nós precisamos voltar a ser simples, acessíveis. Para de complicar o processo, irmão querido. Para de complicar, não complica, pelo amor de Deus. Eu quero fechar essa palavra falando o seguinte. Se você tem alguma coisa a acertar com alguém, faça logo. Não ande mais com essas pendências na vida. Descomplica o processo. Sabe? Não precisa mandar ninguém para o SPC, nem mandar ninguém para juízo, processar. Até esse negócio de processar irmão e irmão é errado também. Sou totalmente contra. A Bíblia não ensina isso. Né? Não ensina. Paulo até chama a atenção dos coríntios sobre isso. Então, que a gente descomplique o processo e aprende a ser simples. Conheça mais Jesus. Jesus tem nomes gloriosos, atributos gloriosos. E Jesus é simples, irmãos. Deus te abençoe, graça e paz.